Estamos de volta com o Zona Multicor e hoje estamos falando sobre interseccionalidade e como esse conceito nos ajuda a entender melhor o que permeia a luta LGBTI+ aqui no Brasil. Yasmin, como é que a gente transforma o recorte de interseccionalidade em políticas que amenizem as opressões sofridas pelas minorias? Eu acho que a gente pode dividir essa contribuição em dois blocos. Um no que diz respeito a políticas públicas e o outro que diz respeito à nossa própria auto-organização enquanto mulheres negras, LGBTI+. Na parte de políticas públicas, acho que a gente pode também dividir em três eixos, assim. O primeiro é o que trata da própria composição da construção de políticas públicas. Como é que pode a gente construir políticas públicas para amenizar nossas angústias, nossas dificuldades, nossas opressões, sem que tenham pessoas como nós atuando nesses espaços, né? Pessoas como nós preparadas com potencial de incidir não só na política pública identitária, mas em qualquer outra, no campo da educação, no campo da saúde, da segurança pública. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha nos espaços, tanto do legislativo, quanto do executivo, quanto do judiciário, que a gente comece a discutir sobre a paridade de gênero, a paridade étnico-racial, a diversidade sexual nesses espaços, para que essas maiorias, essas maiorias vulnerabilizadas possam estar incidindo nesses ciclos de planejamento, monitoramento, de mapeamento e de registro e avaliação dessas políticas públicas. Uma segunda parte é que não é possível fazer política pública sem ter recurso, né? Então, não adianta nossos movimentos estar questionando as gestões, os governos, qualquer espaço, né, até no âmbito familiar, se a gente não está discutindo sobre recurso. Eu não me alimento se eu não tiver as condições concretas para comprar um pão, para comprar uma comida. Então, eu preciso, né, ciente de que essa opressão causa todo esse conflito social, causa tantas essas angústias, que tenha recurso para lidar com essas necessidades. Então, que lugar a nossa identidade ocupa na política econômica do nosso país, né? Na política econômica do mundo? Que lugar a gente ocupa, né? E a outra parte é o que diz respeito à própria construção que é feita, assim, como é que a gente vai discutir gênero e sexualidade só na sala de aula? Se essa opressão ela também produz uma não qualidade de vida, uma não saúde mental, física, né? A gente passa por violência física, então é algo que é integrado, né? Serve para todos os direitos, os nossos direitos estão interligados. Então, da mesma forma que eu preciso da educação para estar travando essas discussões, eu preciso de um transporte para poder chegar na escola para estar travando essas discussões, né? Então, eu, pessoa LGBTI+, preciso estar com essa política integrada, todo esse acesso integrado, senão vai ficar faltando em alguma parte, né? E aí, no que diz respeito à auto-organização, tem até uma música de Calle 13, que é uma banda latino-americana, que ele diz uma parte assim, um discurso político sem saliva. Não adianta a gente estar discutindo essas questões se a gente não rever a nossa própria prática. Porque é muito mais fácil a gente ler, estudar, vivenciar e começar a dizer, não, isso não está certo, isso não é para ser assim. E nos próprios métodos que a gente utiliza dentro da militância, a gente não reconhecer, eu preciso reconhecer que há toda essa diversidade, essa diferenciação, então eu preciso garantir que no encontro de mulheres para a construção do 8 de março tenham as mulheres trans e as mulheres travestis, né? É uma obrigação nossa, até porque a gente não vai conquistar nada se a gente for só abraçadinha nós negras. Não vamos conseguir. A gente só consegue se a gente estiver blocada, lado a lado, mulheres negras, mulheres trans, mulheres brancas, mulheres travestis, mulheres da periferia, mulheres classe média. Então, é uma necessidade, assim, é uma necessidade. É necessário pensar nesse ponto de vista, né? Para não reproduzir mais hierarquização e mais dominação dentro do nosso próprio segmento. O movimento lésbico tem uma queixa, que não é uma queixa de agora, é uma queixa antiga, desde lá, da década de 80, que o movimento feminista não pensa as pautas, por exemplo, da sexualidade. Foi aquilo que eu falei no início, né? Então, a sexualidade como sendo um processo grande de opressão, mas é uma coisa que ficava ainda meio que escondido. Hoje a gente pode dizer que está tendo um avanço em relação a essa interseccionalidade, porque quando eu vou pensar os feminismos, eu tenho que pensar, claro que a gente não tem que dar conta de tudo, mas eu tenho que pensar que as mulheres, elas são diversas, né? E que as mulheres sofrem pressão de classe, de gênero, de raça, né? De sexualidade, enfim, de escolaridade. Então, todas essas coisas, né, fazem com que a gente tenha uma certa opressão. Então, esse diálogo entre lesbianidades e feminismo, né, que
tem tudo a ver com essa interseccionalidade que é necessária para a gente pensar. Não é porque eu vou na caminhada e luto a favor do aborto e eu não vou numa caminhada lésbica, por exemplo, né? E uma das coisas que meu campo tem trazido é pensar. Na primeira caminhada lésbica que a gente fez, tinha algumas mulheres feministas de rostos cobertos para não aparecerem e não serem taxadas enquanto lésbicas, né? Então isso pra gente foi um ato assim muito, poxa, como assim que isso aconteceu? Tipo, foi 2009, né? Não foi nos anos 80, não, foi 2009. Então assim, tem muito esse dito comum de que quem é feminista é sapatão e se for sapatão tem que ser naturalmente feminista, né? Então tem que a gente pensar em ampliar esse olhar interseccional, não só na academia, nas nossas pesquisas, mas também nos movimentos sociais, né? Meninas, o que vocês entendem por local de fala? É importante dentro do movimento interseccional ter essa consciência? Sim, eu acho, como a gente discutiu anteriormente, a gente viu que as ideologias que sustentam essas opressões que a gente vivencia atuam cimentando a nossa diferenciação e a nossa diversidade, certo? E a gente atua numa perspectiva de que, a partir dessas diferenciações, a gente se reconhece, né, em meio a essa diversidade, se identifica e vai construindo e vai se fortalecendo. Então, para a gente, essas diferenças e essa diversidade, ela é algo em potencial que deve ser aproveitado e construído de maneira positiva, né, a partir de nós mesmas, como a Ana falou, enquanto sujeitas e sujeitos políticos. E aí, essa discussão sobre o local de fala, tanto numa perspectiva individual, de eu me entender e de eu me colocar nos espaços, quanto numa questão coletiva, de, poxa, Céu, você sendo uma mulher negra, você vai saber falar qual é a vivência de uma mulher branca? Não vai. A gente não vai saber dizer como é que é passar ou estar em alguns espaços com maior acessibilidade, com maior qualidade. A gente não sabe o que é isso porque a gente ainda vivencia uma estrutura racista, machista, etc. e tal. Então, não é cada um no seu quadrado, não é isso. É importante que esteja todo mundo atuando nesse quadrado, seja lá o círculo, o que for, né? Eu acho que é esse entendimento de que aquela pessoa tem essa vivência, tem essa experiência, sabe falar do que está vivendo e ela em alguns espaços vai ter maior propriedade do que eu. Pois é, eu acho que esse lugar de fala é super importante para a gente se reconhecer enquanto sujeitas de direito, né? Porque eu acho que a gente passou um tempo para sair desse lugar que nos foi colocado, privado, né? E se reconhecendo enquanto mulher que consegue lidar com o mundo de uma forma diferente, de uma forma feminista, né? É uma bandeira de luta e é um lugar de fala totalmente especial, porque a partir deste lugar a gente vai questionar todos os outros. A gente vai questionar as ideias racistas, as ideias machistas, a gente vai questionar toda a formação de mundo, na verdade, essa questão toda cultural, que é meio engessada e que a gente vem tentando construir de uma outra forma, né? E esse lugar de fala é super importante, porque a partir do momento que eu me assumo, eu chego no espaço e eu exijo meu direito enquanto mulher, negra, lésbica, né, feminista, né, universitária, não sei o quê, e eu coloco a minha fala para me defender, e a partir do momento que eu me defendo, eu estou defendendo também outras mulheres, né? Porque a partir desse lugar, desse reconhecimento, a gente tem uma libertação. A gente tem uma libertação, né, das opressões. Não que a gente vá sair de todas, porque a gente não tem como, né? Mas a partir da minha fala, eu consigo... nas aulas que eu dou, eu digo, a gente consegue intimidar com o nosso discurso. Consegue mover estruturas. Mover e intimidar também, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente tá no ônibus, chega um cara e quer passar a mão e chega mais junto, né? E se você ficar calado, ele vai se sentir mais, olha, ela tá gostando, vou chegar mais. E não é bem assim. Então, a partir do momento que eu reajo e eu falo, né? Claro que com toda a segurança, né? Ele vai entender que, ó, eu tô falando com uma mulher que não é uma mulher que aceita essas opressões. Então é totalmente diferente, muda totalmente esses lugares opressivos que a gente vive a partir desse lugar de fala. Então são lugares que a gente pensa de diversas formas. A questão de gênero, a questão de raça, a questão de classe, né? A questão de escolaridade, de sexualidade. Então a gente vai construindo discursos, não discursos homogêneos, que eu não acredito nesse discurso homogêneo. Eu acho que a gente discute, constrói vários micropolíticas e micropoderes, né, que vão se constituindo para que a gente vá mudando essa sociedade. E também isso é uma forma de educar. Por isso que quando eu falo do Fórum de Mulheres
de Pernambuco, da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, eu falo num tom de gratidão, né? Porque são mulheres que estão atuando há muito tempo para garantir que hoje eu esteja aqui, me arrepio todinha, falando dessas mesmas questões que são históricas, né? Que fazem muito tempo que essas questões estão acontecendo e a gente tá aqui para isso, assim. E aí, pensando em Marielle, né? Tem até aquela frase que diz que quando matam uma de nós, nascem milhões de nós, né? E aí a gente vai se fortalecendo, se alimentando e garantindo que as próximas gerações, e a gente não tem que esperar para superar essa situação, não. A gente tem que... Não é uma utopia, é uma necessidade. Ou a gente faz isso, ou a gente vai fazer, ou a gente faz isso. Né? Que eu não quero continuar morrendo, a gente não quer continuar morrendo, a gente não quer continuar sendo mal vista quando a gente estiver amando uma outra mulher, né? E aí, é isso. Queria agradecer a presença dessas duas mulheres maravilhosas. Muito obrigada por estarem aqui. E o programa, infelizmente, está acabando, mas antes a gente vai deixar com vocês o trabalho incrível do Di Leão, artista recifense que você precisa conhecer. Saca só! Rendido, quem não está rendido tem que dizer e fazer, tem que dizer e ser. Rendido, quem não está rendido tem que dizer e fazer, tem que dizer e ser. Eu sei que não está rendido pela prefeitura, mas mesmo assim tem medo de cair na linha dura. Preste muita atenção no que está dizendo, e mesmo que sua língua esteja doendo, não abaixe a cabeça para o capataz. Um tiro no algoz não queirá errar jamais, não queirá errar jamais. Rendido. Que no está rendido. Usted que no está rendido. Usted que está hasta las huevas del gobierno y se cansó de que lo traten como un pelotudo y tiene miedo de que lo casquen en la jeta. Preste mucha atención a lo que está diciendo. Mucha atención a lo que está diciendo. No tengas miedo al capataz. No le bajes la cabeza al profesor. No le bajes la cabeza al pastor. No le bajes la cabeza al dictador. Pues un tiro en el verdugo no querrá cerrar jamás. Que não está rendido tem que dizer e fazer, tem que dizer e ser. Rendido, quem não está rendido tem que dizer e fazer, tem que dizer e ser. Marielle Franco E todas as outras presentes!